Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, André, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhe: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estava longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhe: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhe: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem ele era, pois sabia que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso encontro deste dia 10 de abril, sexta-feira, dedicada ao Sagrado Coração de Jesus. Que o Sagrado Coração de Jesus derrame bênçãos e graças sobre você e sua família. Muito bem. Os discípulos, depois de tudo o que aconteceu, eles voltam a trabalhar. Voltam a fazer aquilo que realmente eles tinham grande sabedoria. Eles foram pescar. Então, depois de todo o episódio que viveram, né? A cruz, o medo, a ausência, a saudade de Jesus, eles começam aos poucos voltando ao normal. Vamos dizer assim, né? Mas aqui tem um detalhe interessante, que eles saíram para pescar, mas naquela noite não conseguiram pescar nada. Mas não é somente sobre uma pesca que deu errado, né? A gente quer falar aqui sobre também a vida da gente sem Cristo no centro dela. Porque sem Jesus não somos nada. Então, sem Jesus a gente não consegue atrair para a graça ninguém, nem nós mesmos. Então, se a gente coloca a nossa segurança em nós mesmos e não em Deus, então nosso trabalho, nossas rotinas do dia a dia, nossos sonhos, nossos planos, tudo será um vazio, tudo vai dar errado. Agora, essa noite de pesca vai representar uma coisa interessante, porque eles tiveram um esforço grande sem nenhum fruto, né? Fizeram movimentos para um lado e para outro, sem sentido, sem direção, e acabaram voltando sem pescar nada. Mas quando eles amanhecem, né, já clareando o dia, aí vem a surpresa grandiosa, né? Lá estava Jesus na margem. Eles não reconheceram Jesus, e isso é interessante aqui. Sabe por quê, meus irmãos? Porque muitas vezes Jesus já está presente. Isso acontece também na vida de muitos católicos. Jesus já está presente, mas infelizmente, né, os nossos olhos ainda talvez estejam presos a coisas
sei lá, coisas do passado, frustrações, coisas, planos que deram errado. A gente se apega tanto a essas coisas que acaba se esquecendo de colocar Jesus no centro de nossa vida. Agora, olha que coisa bonita aqui. Jesus estava ali, eles não reconhecem. Jesus dá uma ordem: moços, lança a rede à direita do barco. Então aqui a gente vê que há uma mudança de direção. Ou seja, às vezes a gente quer ir para um lado e Jesus diz: vá por aqui. Então eles pescaram, jogaram a rede a noite inteira, nada. Mas como eles obedeceram, aqui que está o segredo. O milagre dessa pesca aí milagrosa depois da ressurreição acontece por causa da obediência. Eles obedeceram mesmo sem entender quem é esse caba que está aqui mandando a gente jogar a rede. Bom, a gente não pescou, custa nada, vamos jogar só mais uma vez. E vieram 153 grandes peixes. A rede se encheu de grandes peixes, né? Agora, claro que esse número 153 traz um simbolismo da abundância que só Deus pode dar na vida da gente. Então, eu desejo que este número, que é um número infinito, né? Esse 153, claro, eles pescaram mesmo essa quantidade, mas no simbolismo espiritual, eu desejo que hoje Nosso Senhor mande 153 grandes bênçãos para a sua vida, para a vida da sua família. E eu quero que você tome posse e que você possa reconhecer o Senhor, né? Como discípulo amado, é o Senhor. É o discípulo amado, é quem reconhece Jesus primeiramente, é o Senhor. Simão Pedro, é impossível Pedro, a gente imaginar como Pedro era, né? É impossível a gente imaginar. Então, Pedro não espera não, meu irmão. Ele lança, pula dentro d'água e vai ao encontro de Jesus. Então, a gente precisa reconhecer Jesus. Primeiro a gente precisa amar. Quem ama, vai reconhecer. Quem reconhece, corre e vai ao encontro. E quem corre, vai encontrar. E a gente precisa correr. Mas o que eu falo correr, não é correr apressadamente. É buscar, espiritualmente falando, né? Correr espiritualmente falando, em busca da graça, em busca da bênção de Deus. Não, Pedro não quer mais distância, não. Pedro quer estar presente, já que o discípulo aponta que é Jesus que está ali. Então, Pedro vai e pula do barco e sai nadando e quer chegar rápido na presença de Jesus. Jesus está ali esperando eles de uma forma interessante. Ali tem um fogo aceso, tem pão, tem peixe preparado. Então, Jesus, não apenas ele faz um milagre, nosso Senhor vai cuidar, nosso Senhor vai servir, nosso Senhor vai acolher, nosso Senhor vai abençoar, nosso Senhor vai mandar 153, repito, é um número infinito, grandes bênçãos para a vida deles, e hoje está mandando para você, para mim, para todos nós. Vamos tomar posse com a graça de Deus, meu irmão, que você precisa hoje, né? Então, se você quer 153 grandes bênçãos para a sua vida, escreva aí no comentário: eu tomo posse. Eu tomo posse, escreva aí agora. E tome posse mesmo da graça de Deus. Então, esse fogo que eles encontram também vai, quem sabe, né, fazer Pedro lembrar aquele outro fogo onde Pedro estava lá e negou Jesus. Então, diante de outro fogo, Jesus começa a restaurar o coração de Pedro, né? Cristo não vai acusar a Pedro, não vai jogar na cara dele, não. Ele vai convidar a recomeçar. Então, essa, sem dúvida, é também uma mensagem para mim e para você. Esse evangelho não é uma coisa do passado, esse evangelho, não é uma coisa muito atual, porque a gente pode tirar muita lição para a vida da gente também, né? Então, vamos abrir o nosso coração e pedir a graça a Jesus para a gente poder fazer a coisa certa. Jesus está aí do seu lado, está à margem, né? Na margem da sua vida. E Jesus está nos chamando. Jesus está querendo nos orientar. Jesus está preparando, né, um recomeço para a sua vida, para a nossa vida. Então, só precisa de uma coisa. Jesus não mandou ele lançar a rede?
para o lado que a pescaria seria grande. Então, Jesus está dizendo para nós, para a gente obedecer. E quando Jesus disser, vai por esse caminho, é só a gente ir, que a gente vai pescar muitas graças, muitas bênçãos do céu, né? Mesmo que pareça uma coisa simples, mesmo que seja aparentemente tarde demais, mesmo que você já tenha, né, tentado de tudo e nada tenha dado certo, hoje é o dia da bênção. Repito, 153 é um número número de peixes que verdadeiramente eles pegaram, mas num sentido espiritual esse número é infinito, tá? Aprenda isso, número infinito. Senhor, eu devo perdoar até 70 vezes, né? Até 7 vezes, Jesus disse, não, até 70 vezes 7. Ou seja, 70 vezes 7, acho que é 490, faz por alto, mas é sempre, não é você perdoar apenas 70 vezes 7, é para perdoar sempre. E esse 153, esse número é a bênção que Deus quer te dar, a bênção infinita. Então, tome posse. Escreva aí, eu tomo posse. E Deus te abençoe, que Nossa Senhora proteja. Então, sem Jesus a gente não consegue nada. A nossa rede, nosso sonho, a gente lança as redes com nossos sonhos, né? A gente deseja, sonha, muita coisa, mas se você não colocar Jesus na frente, a sua pescaria vai ser vazia. Mas com Cristo, até o impossível se torna abundante, meu irmão. Então, se você acha que a coisa não dá certo, minha vida está um fracasso, está tudo dando errado, muda isso, muda de direção. Jesus está mandando você lançar as redes para onde ele se encontra, na direção dele. Aí, meu irmão, minha irmã, a pescaria da graça vai ser abundante. Tome posse, lance novamente a rede, mas agora lance com Jesus. Não deixe Jesus fora dos seus planos e dos seus sonhos. Que ele te abençoe. Compartilha, que é importante, se você achou interessante, se te tocou esta reflexão, passe adiante sem dó e sem piedade. Deixa o joinha, que isso também ajuda. Até daqui a pouco, se Deus quiser.